Boa noite a todas e a todos e obrigada por terem vindo. Eu costumo sempre dizer que é um lançamento do livro, que é sempre para nós um prazer enorme lançar livros, e a produção tem sido impressionante. Nós tivemos 3 fins de semana seguidos com 2 livros em cada tarde, sábado, e não marcámos mais, porque se mais disponibilidade houvesse, mais lançamentos aconteceriam. E é sempre uma alegria, porque é um livro, acho que toda a gente que aqui está sabe o valor que o livro tem, um objeto que, contrariamente ao previsto, não é exótico, não é? Parecia que havia a tendência a um certo exotismo, felizmente não é isso que acontece. E há 15 dias houve aqui um lançamento de um primeiro livro de ficção, de contos, sobre o Porto, e nós celebramos ainda mais esse lançamento, porque é um primeiro livro. E hoje, portanto, era de um homem, do Afonso Corval, e hoje temos aqui um primeiro livro, não é, Ana? Um primeiro livro de uma mulher, e digamos que este ano termina de forma extremamente luminosa, por ser o primeiro livro, por ser amanhã o nosso último dia, aqui no Mira. Depois só vimos para o ano, porque uma das pessoas que ficaria aqui a manter as galerias abertas entre o Natal e o Ano Novo está com uma virose, e portanto vamos encerrar, e encerramos da melhor maneira. Eu acho que é um bom pronúncio, um bom presságio para o próximo ano, atendendo a que no próximo ano fazemos 10 anos, e portanto nós o que precisamos é de pretextos para celebrar, nem que não fossem 10 anos, eram 7 ou eram 11, nós gostamos da festa e temos festa. E há festas que nós aqui fazemos, que é o nosso aniversário, o 25 de Abril e o 1º de Maio, e portanto o nosso sagrado é só isso, sobretudo 25 de Abril e 1º de Maio, que andamos numa maratona de manhã até à noite, no dia 25 de Abril, e continua qual festa de ciganagem durante mais de uma semana. E portanto achamos que acabámos muito bem este ano com uma mulher, com o primeiro livro e com um livro. E isto foi um problema, este livro, porque quem ficou de me entregar o livro foi o José Soeiro. Estamos em quase família, e toda a gente deve imaginar como é que é o José, dentro do seu contexto de vida, entregar-me um livro. E eu não tinha o livro e tinha o PDF, mas eu, que leio muito por aqui, PDFs, tudo bem, e sem ser PDFs, na área então sobretudo da ficção e da poesia, ou da prosa poética, ou de fotografia, um PDF é uma coisa completamente descarmada. E eu dizia, Ana, eu gostava do livro, mas eu já dei aos não sei quantos, depois José manda dar-me o livro. Eu agora estou em votações. A última mensagem que ele me mandou, isto até parece que estamos a dizer mal do Zé, não é? A última mensagem está em votações, portanto, ele ainda deve continuar em votações, e, portanto, vamos lá ver o que é que vai sair dele. Bom, isto tudo para vos dizer o quê? Porque, portanto, eu recebi este livro ontem à noite, estávamos nós numa sessão de curtas-metragens, e chegou a Ana com o seu material, e ainda bem que insisti tanto, tinha todas as razões, porque nas apresentações de livros eu começo sempre pelo objeto. E este objeto é um objeto altamente estimável. Eu estou muito ligada à edição e, portanto, acho que tenho algum critério. E este livro está muito bem feito do ponto de vista gráfico, e é importante a referência sempre ao designer ou ao grafismo. Aqui utilizam o termo grafismo, que é do José Costa Torres. Porque geralmente, muitas vezes, as editoras até omitem o nome dos designers, e, na nossa opinião, não é só minha, na minha militantemente, o nome do designer deveria constar em todos os livros. Também, em leia de homenagem, houve uma exposição que vi na Biblioteca Almeida Garrett, que se chamava Errata, e que era um levantamento feito de todas as mulheres designers que pura e simplesmente são invisíveis.
desde Maria Lamas até tantas outras. E, portanto, esta integração, quando não tem o nome de design, eu também digo, isto é uma vergonha. E, portanto, ainda bem que assim acontece. Depois, o livro tem uma encadernação excelente. Acho que esta forma agora do cozer e colar é extraordinária, porque dá um conforto e dá outra estrutura ao livro. E depois, esta sobrecapa que abraça o livro, acho que é uma excelente solução. Também é tipo envelope, não é? Portanto, é uma carta e, portanto, é um abraço, um envelope, fecha, é um certo segredo, é preciso mexer mais do que o habitual para abrir o livro. E tudo que sejam novos comportamentos quando se tem um livro na mão, se há um novo comportamento, quer dizer que há uma novidade. Se há uma novidade, há criatividade. Saudemos e celebremos a criatividade. Portanto, parabéns a quem pensou neste livro. Eu, em relação aos livros, a não ser que eles sejam recomendados, não sejam livros de dever, os livros e as exposições, aprecio muito ir pegar nas coisas com o mente aberta, isto é, com toda a ingenuidade. Eu não sei o que é. Ir ver uma exposição, claro que se é de um autor muito conhecido, já temos uma expectativa à partida. Se é de um autor muito conhecido, também já temos uma expectativa à partida, e tantas vezes até temos uma grande desilusão. Porquê? Porque a expectativa, porque é excessiva, nos leva à desilusão. Quando é um autor que nós não conhecemos, pegamos no livro com a liberdade da ingenuidade, que pode ser até a ingenuidade de uma criança, e que não tem problema nenhum em dizer assim, eu não sei o que é que isto é, e portanto marchar no livro. E foi o que eu fiz. Então vi cartas. Eu já hoje disse isto à Ana, há bocadinho, há 2 horas atrás. Para mim eram cartas de amor. Cartas de amor. A pessoa lê logo, entre aspas, cartas de amor. E então, quando vi cartas de amor, lembrei-me, aquela coisa que nos baixa, de uma canção do Francisco José, que era Cartas de Amor, quem as não tem, que a minha mãe era uma romântica inveterada, como suponho que as mães, a maior parte das mães da minha geração, com as canções de Tony de Matos e por aí adiante. Eu lembro que ela cantava essa canção e então dizia cartas banais. E o que achei muita piada, fui ao Google, que é a vantagem do Google, fui ao Google ver a letra do Francisco José. Portanto, muito obrigada por esta, sem querer, acabaste por trazer toda um cerejal, não é? Um cerejal para ali dentro. Então fui ver a letra. E a letra é espantosa, porque fala do vulgar, do banal, e há ali toda uma mágoa, não é? Daquele que diz. Porquê? Porque o outro, pura e simplesmente, estava borrifando para as cartas que envia. E depois comecei a mexer, e o que é que eu li? Eu estou a confessar isto tudo, porque já lhe confessei a ela. Eu li, pronto, obviamente dizer-vos outra coisa, já agora antes que me esqueça. Gosto muito deste índice descontrolado, e gosto muito também de outra coisa que muitos editores diriam que horror, que é as páginas, o número das páginas está cortado, mas ainda não tem a página, não tem, entre a página 13 e a página 14 não está nada, não tem. Portanto, temos que fazer esse exercício matemático, que é saber qual é a página 14, é que está entre a 13 e a 15. Mas, pronto, pego no livro e comecei por ver quem era, como é que se apresentava aqui a Ana, porque nem conhecia a Ana, não conhecia a Ana, a não ser do textinho da apresentação. E vou-vos dizer que este texto, que é da Kelly Freitas, que eu não conheço, mas também logo vou ao Google para investigar quem é ela, porque ela escreve extraordinariamente bem, e sobre ela eu ficava super lisonjeada e vaidosa se alguém dissesse isto. Aqui, a escritora é também fotógrafa, a fotógrafa é também a amiga é também a pintora é também a arqueóloga é também a amante também é paisagista, a paisagista é a cozinheira, e a cozinheira
que não poderia deixar de ser, é também a espeleóloga, em busca do fio do ar que sai de dentro da montanha da pedra, etc, etc, etc. Este texto é magnífico e é uma apresentação notável. Bom, e então, dentro ainda daquela minha ideia de que estava perante um livro, eu nem devia estar a dizer isto, que até parece um bocado mal, mas pronto, a gente a partir de certa idade já não passa nada, não é? Pronto, não passa nada. Então, há aqui uma coisa que ela escreve, que é: já comecei esta carta algumas vezes. E seja carta de amor, seja o tipo de carta, a carta transporta uma responsabilidade que eu acho que mais nenhum documento transporta, uma responsabilidade íntima, uma responsabilidade afetiva. Não é um currículo vitae, não é um requerimento, não é uma exposição, não, uma carta empenha-nos. Nós, numa carta, uma carta que se escreve, seja um amigo, seja um amante ou uma amante, há um investimento, há um empenho íntimo que torna aquele objeto escrito completamente diferente de todos os outros. E, portanto, eu acho que este livro sobre cartas, fossem amorosas ou outras, já comecei esta carta algumas vezes. Porque, geralmente, uma carta não é uma coisa que sai à primeira, por muito bem que nós escrevamos. Depois nós até sabemos o que queremos dizer, mas quando estamos a escrever, vamos ter que recomeçar outra vez. Porquê? Porque, diferentemente da conversa, e por isso eu valorizo tanto a escrita, escrever para o outro, diferentemente da conversa, a carta, todas as palavras têm que ser sopesadas. Tem a grande vantagem de eu, quando escrevo ao outro, primeiro, permitir que o outro não leia, permitir que o outro leia e interprete, e leia outra vez e interprete de outra maneira, e leia outra vez e interprete de outra maneira. De uma carta, eu considero que é o documento com a maior responsabilidade que nós podemos escrever. E, portanto, direi que aqui a Ana é uma mulher corajosa. E depois tem outras coisas aqui fabulosas, que é: pá, não te apresses, porque aquilo que nos caracteriza a vida de hoje, mas não é só a vida de hoje, nós, como vivemos esta vida, falamos desta e dizemos que hoje é que se corre muito. Eu acho que se correu sempre muito, e é sempre um bocado o chapeleiro da Alice, é tarde, não é? Sempre a correr, ou o coelho da Alice, que o chapeleiro reporta. Há sempre esta ideia de que, se a carta for lida apressadamente, pode ser mal compreendida, não pode ser entendida de toda a maneira. E, portanto, aqui, Ana, há uma série de recomendações, que não sei se ela tinha... Eu li-as como recomendações, obviamente que ao lê-las desta maneira eu estou-me a projetar claramente aqui, não é? Todos nós, ao lermos aquilo que eu designo por prosa poética. E hoje foi muito engraçado que, ao falar com a Ana, como estamos assim entre íntimos e íntimas da Ana, ela estava-me a dizer que tinha colocado isto desta maneira por uma questão de cadência, de imagem. Eu disse: não pode ser isto é prosa poética. E ela: ai, não, mas é que poesia tem uma responsabilidade muito grande. E eu aí citei a Ana Luísa Amaral, que tivemos o grande privilégio de ter aqui, no tempo da pandemia, eu tive o privilégio de ter um workshop de escrita criativa com ela ao vivo. E não descansei, tenho esta coisa, quando eu tenho uma coisa boa, sou militante, ainda há bocado com o MBA ali com ela, imagina. Portanto, acabo por... E então, só dizia: Ana Luísa, temos que fazer workshops de escrita criativa com outras pessoas, porque a Ana Luísa permite que a gente se revele, não é revelarmos a nós, revelarmos a nós próprios. E a pandemia levou-nos a fazer 11 workshops de escrita criativa notáveis mesmo, notáveis, e que marcaram indelevelmente toda a gente que os frequentou, e estávamos em modo de marcar mais uma série deles. E com ela aprendemos o que era a escrita criativa e o que era a escrita poética. E esta escrita é uma escrita poética, portanto, isto está assim, não por causa do ritmo da leitura, nem do grafismo, mas está porque tem poesia dentro. É uma prosa que tem poesia dentro. E aquilo que nós fazíamos nos workshops da Ana Luísa Amaral era precisamente prosa com poesia dentro.
E tinha outra coisa muito, nem é curiosa, porque o termo até é pobrezinho, tinha uma outra coisa que era o valor, e que eu encontro aqui também nestes textos, o valor ao vulgar, ao cotidiano, ao pequenininho, à batedeira de claras em Castelo. Também é altamente poética esta imagem, eu acho, não é? Portanto, e acho ótimo estar aqui em primeiro lugar. Bom, depois estive a ler o que era, mas não prescindo desta liberdade também criativa de eu me ter apoderado desta maneira do livro. Este livro, por outro lado, tem um outro aspecto que nos interessa de maneira aqui ao Mira, porque é um fotolivro. Tem um conjunto de fotografias que são o desplotador, o gatilho do próprio texto. Eu depois iria aqui conversar com a Ana, até por encomenda dela, que ela faz-me perguntas, e que eu acho que sim. Porquê? Porque todos os livros têm muito a ver com o trabalho que está por trás dele, todos os livros. Mas este tem alguma coisa de bastante particular. Primeiro, desenvolve-se e cresce na pandemia, há aqui uma marca, e por outro lado, todo o processo, considero também o processo altamente criativo, e direi mais, íntimo, afetivo, emocional. E as fotografias só por si já valem, portanto, eu gostei imenso destas imagens, e portanto ousaria, antes de começarmos eventualmente a conversar, onde é que está aquela coisinha? Está aqui. Que era vermos as imagens, e não sei se ao vermos as imagens a Ana não gostaria de ir falando sobre elas, ou queres começar por contar a história? Até porque há aqui gente que não sabe a história, há muita gente que não sabe a história deste livro, não é? Então justifica-se, mesmo que soubessem, ouviam na mesma, porque nunca se conta a mesma história da mesma maneira, a não ser para os pequenininhos que querem que a história seja sempre contada da mesma maneira. E se nós nos desviamos um bocadinho, dizem, não é assim, conta direito. E, portanto, mesmo aqueles que já sabem a história, de certeza que a história que vão ouvir da Ana será um bocadinho diferente. Queres começar a contar? Acho que é melhor antes de começarmos a falar das fotografias. Pode ser? Sim. Primeiro, obrigada. Olá. Primeiro, olá. Que é como se começam as cartas, apesar das minhas não começarem assim. Eu não preparei este início, não é? Porque é sempre... Não sei, é uma novidade para mim. Primeiro, é a primeira vez que eu estou a falar sobre o meu trabalho para pessoas que não me conhecem. Algumas que estão aqui, a maior parte conhece, vai, minimamente. Mas há pessoas que não, então isto para mim é assim uma coisa nova. E especialmente porque a Manuela, que eu convidei a apresentar, por sugestão do Zé Soeiro, também não me conhecia até... Pronto, quer dizer, conheces-me na medida em que, lendo o livro, dá para me conhecer um bocadinho. Mas ainda, eu disse-te assim, olha, mas sou eu porquê? Porque o Zé Soeiro disse que sim. Eu disse, olha, mas eu tenho que ver se gosto do livro. Eu disse, eu primeiro tenho que ver se gosto do livro. E depois pensei assim, ai, que coisa tão... Quando desliguei, eu nem conheço, não sabia se era uma senhora, se era uma jovem, se é... Não, eu não sabia quem era. E depois assim, eu podia ter dito isto com mais elegância. E depois peguei no PDF e gostei, apesar de preferir de longe este material, mas e portanto achei que sim, achava que era capaz de, pronto, pelo menos que estava à cara pelo livro. Portanto, é só para dizer como é que nós nos conhecemos. E ontem veio aqui a correr com uma mochila cheia de coisas para me entregar o meu livro, mas depois aproveitou e despachou todos os outros, e estávamos em plena sessão das curtas, dos shortcuts, do dia mais curto do ano. Pronto, foi assim o nosso encontro. Mas eu disse logo, olha, eu não sei se só a gente se gostar do livro, mas depois achei que não, isto não se deve dizer, está bem?
Já agora fica aqui um conselho, não dou só conselhos sobre várias coisas, já agora não se diz uma coisa desta, mas ela encaixou muito bem. Eu achei ótimo, por acaso. Pronto. E eu só ontem é que soube que a Manuela afinal aceitava apresentar. Portanto, Ainda por cima ficou este suspense que é o mesmo do Zé Soeiro, isto é vingança. Ele diz, eu estou em votações, e até agora, e portanto ela foi. mas eu já estava preparada, tipo, olha, se tivesse de ser só eu a apresentar, pronto, olha, era eu e era o que era, pronto. Mas, obrigada, Manuela, primeiro por teres aceito, por teres aceitado, desculpem. E depois porque, pronto, eu deduzo das tuas palavras que tu gostaste. E isso é pronto, acho que é bom quando aquilo que nós fazemos, quando nós sentimos que aquilo que nós fazemos toca de alguma maneira as outras pessoas, e especialmente pessoas que nós não conhecemos. E então vou contar um pouco o processo do trabalho que deu origem ao livro, que foi o trabalho Cartas, que era inicialmente um trabalho de fotografia. Pronto, vou explicar-vos através da leitura de uma parte do texto. Eu queria fotografar mais e, para me obrigar, inscrevi-me em mais um curso de fotografia. Era só isso que eu queria, ainda não queria mais nada do que isso. E de repente ficámos em casa, dias, semanas, meses. No momento em que perdi o contacto com a maioria das pessoas, vi que eram elas que me faltavam para poder encontrar o meu trabalho fotográfico. E o tempo foi esticando e parecendo infinito, interminável, angustiante, como o tempo que demoram a ser escritas as cartas, pensadas, rascunhadas, escritas, envelopadas, lambidas, seladas, enviadas, transportadas, recebidas, encontradas, abertas, saboreadas. Portanto, o que eu queria ao início era só fotografar, né? Eu acho que nós andamos sempre na insegurança de achar que não sabemos fazer aquilo que nós gostamos de fazer. Então eu gostava muito de fotografar, mas achava sempre que não sabia o suficiente, então ia fazendo curso atrás de curso atrás de cursos. E às tantas inscrevi-me num curso de projeto. Pronto, num curso de projeto eu vou ter de fazer alguma coisa. Não sei o que é, mas eu vou ter de fazer alguma coisa e no final vai sair uma exposição. Pronto. Portanto, a gente logo vê o que é que vai acontecer. E quando começou o curso, depois da primeira aula, nós fomos todos para casa, não é? E eu, que até à altura só fotografava manifestações, viagens, coisas na rua, não é? Coisas na rua, coisas com as pessoas com quem eu me relaciono, mais direto ou mais indiretamente. De repente estava em casa e tinha de fotografar em casa. E eu não sei como é que se faz isto. E comecei a fotografar objetos lá em casa. E não sabia o que eu queria, mas eu sabia que eu não queria nada que fosse... que curioso. Eu não queria nada que fosse muito íntimo. Desculpa, acabei por fazer isso, mas de outra forma. E que eu queria trabalhar sobre a relação. Eu já no passado tinha feito coisas que tinham a ver com a relação com as pessoas com quem eu me relaciono. Com os meus amigos, com as minhas amigas, e eu sabia que eu queria isso e não sabia como. Então, com esta brincadeira de fotografar os objetos como dos exercícios que eu fiz durante o curso, porque me apeteceu, eu tenho muitos amigos que são crianças, e eu até digo isso nos agradecimentos. E uma das coisas que as pessoas que têm crianças ou amigos de crianças sabem é que há muitos daqueles joguinhos que são alfabetos que têm depois imagens, não é? Tipo B, banana, depois tem um bonequinho da banana e depois tem escrito em baixo banana. E então eu fiz um alfabeto de objetos da minha casa, objetos que eu gostava, objetos especiais, pronto. Andei à procura de coisas que desse para todas as letras, não foi fácil algumas.
E então, a partir desse exercício dos objetos, pensei, olha, vou mandar um e-mail para as pessoas com quem eu não estou tanto neste momento, não é? Porque nós precisamos de ficar em casa, mas com algumas pessoas eu continuei a relacionar-me, porque o trabalho o exigia, e porque nós também queríamos estar umas com as outras. Mas houve muitas que desapareceram do cotidiano, e então mandei um e-mail para várias pessoas e pedi que elas escolhessem um objeto que fosse especial para elas e suficientemente pequeno para que eu pudesse trazê-lo comigo numa mochila. O primeiro objeto que me emprestaram foram estes sapatinhos. Desculpem, eu não quero falar muito porque eu sou capaz de falar durante muito tempo, então vou tentar encurtar o caminho. Mas pronto, então eu fui recolhendo esses objetos e eram objetos muito banais. Um rolo de pintar parede, aquela batedeira de bolos, eram coisas, pronto, do dia a dia, não é? Relativamente comuns, e eu não sabia como trabalhar a imagem, pois durante bastante tempo eu tenho um lenço azul que uso muito e que tem uma transparência, e então eu pensei, então este é o meu azul, não é? Se as pessoas que me conhecem pensarem no meu azul, elas sabem qual é o meu azul, é o azul daquele lenço. E então pensei, eu vou brincar com os objetos e o meu lenço. Então durante muito tempo eu fui fazendo coisas, andei à procura de relações entre os objetos e o meu lenço. Pronto, andei assim a explorar isto, mas depois não funcionava tudo, nem todas a coisa estava a fluir e não me bastava. Havia qualquer coisa que eu queria dizer a cada uma delas que eu não conseguia dizer através da imagem. Então às tantas, com o objeto do comboio, com este objeto, que é um comboio de Legos, eu pensei, eu vou escrever um texto para esta pessoa e pronto. E quando eu mostrei à minha professora, ela disse, ok, vai por aqui. Quando eu escrevi o texto ainda estava numa versão a cores. E depois ela sugeriu-me que eu explorasse o preto e branco e pronto, e acabou por ficar o preto e branco. Mas depois de eu escrever essa primeira, que ficou mais ou menos como tinha sido escrito ao início, depois as outras, eu queria muito dizer coisas que eu não ia conseguir dizer às pessoas, não é? Porque há coisas que a gente escreve porque estamos sozinhas no nosso cantinho e que não somos capazes de dizer cara a cara, não é? Porque é muito íntimo. E pronto, e com este exercício de eu estou a escrever, ela não está aqui ao pé de mim, ela vai saber que é para ela, mas isto está suficientemente anónimo para a coisa poder passar assim, meio despercebida. E então eu disse, se calhar, coisas, até o Tiago, que é o meu companheiro, que a maior parte das pessoas, as pessoas que me conhecem o Tiago, houve uma das cartas que ele leu e que ele disse, eu acho que tu aqui te estás a esticar. Há uma carta em que eu começo a dizer, nem toda a gente tem o privilégio de poder encantar-se contigo. E pronto, é uma coisa que parece assim um pouco arriscado, não é? Dizer a alguém, pá, tu não és, pronto, as pessoas não gostam muito de ti, mas eu gosto. E não é, que eu a seguir digo, a minha sorte é ser das outras pessoas, as que podem ficar desconcertadas e divertidas na tua presença. E pronto, mas eu não queria ler esta carta. Não era esta que eu queria ler. Pronto,
acho que o processo, pronto, sobre o processo acho que é isso, não é? Começou com eu quero fotografar e às tantas eu descubro que afinal também quero escrever e que é um pouco mais poderoso este exercício. E vou ler uma carta que também tem a ver, quer dizer, que é a última carta do livro e que tem quando eu terminei esse trabalho, Cartas, para mim estava mais ou menos terminado, não é? Pronto, eu fiz, estava exposto e está, enfim. E várias pessoas que foram ver a exposição disseram, acho que devias transformar isto em livro. E houve uma altura, e eu, pronto, ok, né, isto é fixe, porque assim, pronto, uma pessoa já faz um livro, né? Assim já pode, eu já plantei uma árvore, o livro é só compilar, pronto, uma pessoa manda para a gráfica, tá? E pronto, depois só falta o filho, que isso já é uma coisa mais complicada, mas pronto, pelo menos 2 já estão. E tem piada porque esta última carta, eu vou ler primeiro e depois já continuo o que eu ia dizer. É a carta do livro, é a carta do livro. O livro chama-se O Princípio da Esperança. Mas a gente com a setinha Já foi o primeiro? Até. Não está. Pronto. Aqui, esta imagem. Que difícil é escrever-te e ter a clareza suficiente para te dizer como tenho procurado em ti as palavras que me ajudem a existir com mais intensidade e alegria. Quando apareceste na minha vida, e eu fui aparecendo na tua, sonhava ler tanto como tu, saber tanto, ter tantas certezas. Neste mundo em que nos convencem de que temos de ser melhores para nos safarmos, é fácil pensar que queremos ser assim para ser especiais. Mas não percebia como é que tinhas tanto tempo, até perceber que o tempo, assim como as certezas e como a esperança, é como um livro. Escreve-se palavra por palavra. Nunca saberei quantas vidas são precisas para ler esses livros todos, nem quantas ainda vais viver para saber tudo o que ainda não chegou. Nem imagino quantas vidas vais tu escrever com todo esse festim que vive dentro da tua cabeça grande. Acho que hoje não me atormenta tanto esta incapacidade de ingerir tantas palavras em cada minuto. A minha cabeça é mais pequenina. Acho que cresci primeiro nas entranhas e nas células nervosas das palmas das mãos. O tempo faz-nos coisas diferentes. Tu, que aprendeste a ser o mestre do tempo, a comandá-lo como se o agora fosse suficientemente tarde e, ao mesmo tempo, precisasse de ser infinito enquanto dura, finges não perceber a agonia de quem está ainda no princípio. E eu ainda não sei como se faz, mas vou saber um dia. É isto a esperança? Fazer todas as infinitas coisas que quero fazer, ser como todas as pessoas que admiro, viver tantas vidas quantas as que posso roubar nas tuas bibliotecas e nas outras. E, numa dessas vidas, vou ser escritora como tu. E pronto, quando eu escrevi esta carta, eu não queria ser escritora. E pronto, e um ano depois estava a escrever mais um texto e a pensar, esta coisa de escrever é bastante mais divertido do que parecia antes. E quando eu quis transformar isto em livro, percebi que que não era possível ser só a compilação das 9 cartas, e então escrevi a 10ª carta, não é? Que é a carta para ti, pessoa que está a ler, porque eu falo para ti, e para ti, e para ti, só pessoas que não me conhecem, não é? Para ti. Pronto, para explicar um pouco o processo, na verdade acho que o processo, claro que na explicação do processo vêm outras questões, não é? As nossas perguntas, as nossas formas de ter medos e ter encantos pela vida e tal. E então é isso, esta carta se calhar explica menos do que
que eu tinha pensado ao início e partilha mais do que aquilo que eu tinha pensado ao início. E pronto, já falei muito. Agora perguntas-me. Mas queria só, sobre o objeto, e até porque isto está gravado, e eu quero muito que fique gravado, que este objeto, como ele é muito também mérito do José Costa Torres, do Zé Torres, que é amigo e designer, e pronto, e nós fomos discutindo isto tudo em conjunto, não é? Isto é tudo de propósito, não é? Esta coisa meio artesanal, não é? Como as cartas, não é? As cartas têm uma coisa que não é perfeita, com esta costura, não é? Que é cozida, parece que há um erro. Ontem houve uma pessoa que me comprou o livro e assim que o abriu, isto fez um barulhinho, porque às vezes a cola fica assim colada na lombada e faz assim um barulhinho a abrir, e a pessoa ficou, já estraguei o livro. E não, é mesmo, pronto, é isto. E esta coisa do envelope, e depois os livros estão numerados, portanto cada livro é só aquele, não há outro igual, porque pelo menos o número é uma coisa, e está carimbado à mão, portanto não... são 500, e nem todos são perfeitinhos, alguns números não se notam muito bem. E depois aqui dentro ainda tem uma frasezinha do Freud, que eu agora sou uma amante da psicanálise, pronto. Desculpem as pessoas que não gostem do Freud, mas o senhor não é irrelevante. E é uma frase que tem a ver com cartas. É uma frase que diz: a escrita foi na sua origem a voz de uma pessoa ausente. E era uma coisa que ele estava a falar sobre cartas, sobre a escrita de cartas. É num texto que se chama Mal-Estar na Cultura, para quem tiver interesse. Pronto. E pronto, então queria muito agradecer ao Zé Torres por esta caminhada que nós fizemos juntos e que acho que nos orgulha aos dois. E à Kelly, claro, porque o texto da Kelly também é muito... pronto, acho que é muito especial, não é? Uma pessoa dizer assim estas coisas de nós. Claro que a Kelly também é minha amiga, relativamente recente, mas pronto, mas acho que é especial receber isto. Pronto, agora fazes-me perguntas tu já. Eu acho que foi muito importante, e depois de ter falado com a Ana, que ela contasse o processo, porque muitas vezes são necessários desencadeadores para alguém que tem alguma coisa a dizer, diga. E neste caso foi um curso, não é? Um curso de projeto, e a angústia que a Ana vive é muito comum a muitos fotógrafos, que fotografa-se muito, mas onde é que está um projeto coerente? E muitas vezes é preciso claramente frequentar-se a escola, no sentido mais amplo do termo, para termos alguma forma não é de sermos guiados no sentido de nos dizerem o caminho, mas mostrar que há muitos caminhos e cada um escolhe o seu. E a grande vantagem muitas vezes deste trabalho de pessoas que fazem orientação é que elas próprias também se descobrem caminhos que nunca imaginariam. Portanto, e este trabalho, que é um trabalho claramente de criação, porque é mesmo de criação, é extremamente importante e positivo para pessoas que não sabem dar o salto e que muitas vezes se acanham, se auto-imunizam, e que muitas vezes é preciso um arranque qualquer que a Ana encontrou até e extraordinariamente no confinamento. O confinamento não foi só mau, não é? Aliás, não há nada só mau, nem nada só bom. O confinamento também potenciou um conjunto de potencialidades nas pessoas, porque limitadas, porque menos afetadas pelos estímulos do mundo, encontraram dentro de si formas de se exprimir, e muitos de nós, eu posso falar no plural porque aconteceu comigo,
encontraram em si potencialidades que desconheciam, por isso simplesmente desconheciam. E direi isto das pessoas, mas também das instituições. As instituições também nesse tempo tiveram que se inventar para poderem subsistir e inventar num mundo que é um mundo mais complexo e mais difícil, que é um mundo virtual, em que as pessoas não estão face a face. E depois é ver quais são os mediadores. E no caso, a Ana encontrou como mediador um objeto. Portanto, o mediador da Ana foi o objeto. Como é que ela se relaciona com o outro? Através de um objeto. E estavas a falar, e estava-me a lembrar de uma exposição que vi em Arles, que é só o maior festival e o mais antigo festival de fotografia do mundo, uma exposição que se chamava Catálogo. Então, uma fotógrafa que faz o seguinte: fotografa todos os objetos que tem em casa, todos, como um catálogo. Eu ia fazer um post no Facebook porque eu acho que é um trabalho muito inspirador, e faz as fotografias mesmo para um catálogo. E a exposição, que era uma galeria muito pequena, é toda coberta com os objetos que ela fotografou. E ela depois conta os objetos que não usa, e são quase metade. Portanto, aquele trabalho de confinamento deu àquela artista, àquela fotógrafa, uma dimensão do seu trabalho que ela nunca teria tido, porque se em tempos normais uma pessoa fosse fotografar os objetos, estava com uma psicose, não é? Portanto, deitava lá logo, nem era no divã. Chegava a dizer o que é que a criatura andava a fazer e estava tontinha da cabeça. Portanto, este testemunho da Ana é muito importante, não só sobre o progresso no trabalho de descoberta dela, porque é uma descoberta de si próprio. E isto dá uma esperança muito grande, e portanto acho muito importante que a Ana, nas sessões que apresenta, ou nós quando divulgarmos o livro, contarmos como é que o processo da Ana, que é independente da escola, a escola só deu o gatilho, não é? Olha, tens que fazer, tens que apresentar, quer dizer, e isso é muito importante porque nos obriga a tomar, não somos nós que decidimos, é o outro que decide. E sempre que há uma exposição de alguma potencialidade própria, há geralmente um certo pudor, um certo acanhamento. Eu não sou capaz, eu não tenho características que me permitam expor-me, mas quando somos obrigadas por um contrato que temos com alguém, abençoados essas mandatórias tarefas. Portanto, este processo da Ana acho que pode ser muito incentivador para que outras pessoas ousem, porque também é uma grande ousadia. Fazer um livro é uma grande ousadia, porque eu considero que é a altura em que a pessoa é efetivamente julgada, não é? Portanto, é uma exposição, eu acho que é mais do que a pessoa andar nua. E quando o livro se reporta a interações, a relações, tudo isso é potenciado. Por outro lado, é também ver o poder da fotografia, e é uma alegria para nós aqui, enquanto casa também da fotografia, vermos que são cada vez mais os livros que associam a fotografia ao texto, cada vez mais. Portanto, cada vez menos a fotografia vale por si, sozinha, cada vez mais a fotografia está ligada a um texto. Portanto, nesse sentido, acho que a experiência da Ana é, no sentido maior da palavra, pedagógica. Pedagógica no sentido de que diz é possível, mas é preciso usar. Obviamente também se apanha muito na cabeça, corre o risco um dia destes dizer, olha, desculpa lá, mas faz parte, não é? Também faz parte. Mas é sempre celebrar essa mesma ousadia. E agora queria-te fazer uma pergunta. Eu gosto particularmente, e hoje à noite vou fazer pastéis de bacalhau para aproveitar uma broa seca e um pedacinho de bacalhau, e vou ter que fazer claras, bater as claras, não é em nuvem. Geralmente faço isso com um garfo, mas hoje vou fazer com esta coisa. E logo ainda ponho uma fotografia no Facebook em homenagem a este batedor, que ainda por cima tem essa coisa de levantar o que é pegajoso, horroroso, que a gente não consegue pegar nas mãos, não é? E subitamente temos ali uma nuvem, porque é de facto uma nuvem. E estamos muito contentes por ter aceito este desafio de apresentar o teu livro, porque acho que para além do objeto em si, tudo aquilo que tu dizes
é extremamente formativo no melhor sentido da palavra, portanto aprende-se. E um livro que permite que os outros aprendam, neste caso como fazer, uma certa bricolagem, não é? Um certo livro de instruções que é, podes fazer aquilo que eu fiz. E não acho que é uma coisa extraordinária quando nós damos alguma coisa e o outro acaba por, pegando no modelo, porque não? Se ela conseguiu, porque é que eu não hei de conseguir? E eu acho que isto é uma potência, não é? Portanto, é mesmo potente. Uma pergunta que te queria fazer: qual foi a reação das pessoas ao tratamento do objeto e ao texto que tu lhes dedicaste? Ficaram orgulhosas, ficaram vaidosas, ficaram contentes, ficaram felizes? Como é que foi? E se tu estavas à espera disso? Dessas reações? Conta. Eu não sei bem o que é que eu estava à espera. Quer dizer, no íntimo a gente espera sempre. Quer dizer, fazes uma carta de amor, esperas que ela toque. Quer dizer, esperas sentir que tocou, né? Que alguma coisa vibrou do outro lado. Mas pronto, uma pessoa vai assim com o seu modesto e tipo, pronto, se calhar pronto, vai vibrar mais ou menos, se calhar não vai vibrar na outra pessoa como vai vibrar em mim, não é? Como é óbvio. Até porque as pessoas são diferentes, sentem, pronto, leem. Há coisas que nós dizemos ou escrevemos que para nós são muito óbvias porque é a imagem que a gente tem na cabeça, mas que a pessoa lê de outra forma, naturalmente, não é? E então houve reações muito diferentes. Houve pessoas que não me disseram nada, que eu sei, eu percebo por coisas mais subtis da nossa relação que tocou, mas que é uma coisa mais discreta, e houve outras, quer dizer, que estavam a chorar na exposição. Houve uma amiga que é do rolo, essa pessoa, ela diz, eu digo que eu não tenho, eu não digo quem são as pessoas, a menos, eu até digo isso no fim, não é? A menos que elas queiram dizer quem elas são, não é? Portanto, por mim, eu mantenho segredo por respeito, para lhes poder dar esse espaço. Mas a do rolo de tinta, ela diz, não, eu tenho muito orgulho, não, que é a Leonor, para quem não sabe quem é a Leonor Costa, portanto é a Leonor Costa. O que é que eu ia dizer? E ela foi à inauguração e foi com as duas filhas e ela saiu de lá a chorar e as miúdas, mãe, o que é que foi, o que é que se passa? E ela, está tudo bem, eu estou só muito emocionada, eu depois explico-vos, mas agora eu não consigo parar de chorar. E ela chorava. Pronto, é isso, houve pessoas que ninguém me respondeu. Há uma parte da carta para ti em que eu digo, até agora ainda não tive nenhuma resposta por escrito. Eventualmente, algum dia alguém me vai responder, mas se não, está tudo bem, não faz mal. Mas é isso, as reações foram... Uns ficaram embatucados. Os primeiros são os embatucados, não é? Sim. Que muitas vezes ficam de tal maneira ou surpreendidos ou emocionados ou que não têm palavras para dizer. E outros dizem, podem dizer a chorar. Algumas outras pessoas conversámos depois, no fim, e pronto, é isso. Ótimo. Quem quer fazer perguntas? A Ana. Então, eu neste processo do livro, eu fiz mais 9 cartas. Então, isto é uma edição de autor, não é? Uma pessoa faz uma edição de autor, ora bolas, eu vou ter de arranjar maneira de pagar isto, não é? Porque uma pessoa está desempregada, pronto. Isto não é para fazer dinheiro, mas ao menos também não é para gastar as poupanças em coisas para ficar a ganhar pão lá em casa. Então eu pensei, bem, vou arranjar aqui maneiras de o prejuízo não ser muito grande, então fiz uma pré-venda. E na pré-venda disse, as primeiras 9 pessoas que comprarem o livro, eu escrevo uma carta para elas. E então fiz 9 cartas para as 9 primeiras pessoas que compraram.
E quando comecei a escrever, pensei, agora o que é que eu vou dizer? Como é que eu precisava de uma âncora qualquer? Então eu inverti a lógica do objeto, então fui eu que propus às pessoas um objeto para eu poder um objeto delas para eu poder fotografar. E eu gostava de ler uma delas, porque eu acho que uma delas é uma carta. Portanto, o objeto é a carta, a própria carta que eu escrevi. E pronto, acho que tem piada. Quando estavas a falar ao início, houve muitas vezes houve coisas que tu disseste que eu estava a pensar em coisas que estão escritas nessa carta, então eu acho, pronto, se não for muito aborrecido para vocês, eu lia. Porque ainda por cima essas cartas, pronto, não existem senão no meu computador e em cada uma das pessoas, não é? Cada uma das pessoas tem a sua carta e até me dá na cabeça continuar este trabalho, elas não vão existir em mais lado nenhum, portanto vai ser uma coisa que vocês vão vir e pronto, fim, acabou. Acabou para vocês, nunca mais vão saber desta carta até haver uma continuidade. E só mais uma coisa, porque acho que isso quando a exposição estava na parede, para mim estava terminado, não é? E depois pensei, ok, vamos agora fazer o livro, pronto, e está terminado. E agora inventei mais uma coisa que faz com que esta coisa não esteja terminada. E no fundo também as relações são isso, não é? A gente acha que há momentos que são importantes na nossa vida comum e essas abrem outras, não é? Pronto, acho que cada coisa que acontece entre nós nos permite outras coisas, encontros e desencontros, nem sempre nos permite novos encontros, às vezes permite-nos novos desencontros. E então eu acho que se as pessoas me emprestarem esses objetos que são os que eu lhes proponho agora, eu acho mesmo que mesmo a linguagem fotográfica vai ser outra, porque, não sei, eu tenho pensado muito nisso e eu tenho a sensação de que eu tenho vontade de ter uma parte de corpo dessas pessoas, corpo da imagem poder ter pele delas. Não sei se vai ser isso, não é? Mas pronto, a linguagem já vai ter de ser outra e acho que esta coisa, esta metamorfose, não é, que vai acontecendo, acho que tem... Acho piada nesta coisa. Então vou ler-vos a carta, está bem? A carta da carta. Tu sabes como eu gosto de cartas, não sabes? As cartas são sempre especiais, mesmo quando, passado o tempo sobre elas, pensamos que preferíamos ter dito outras palavras na vez daquelas. São especiais porque nos fazem sentir. E sentir é a possibilidade de viver. Ao contrário de nós, que só vivemos uma vez as vidas que vamos conseguindo agarrar, as cartas podem ter muitas vidas, para lá e para cá, em segredo ou exibição, com amor ou ressentimento, dependendo do dia em que os olhos acordam para as ler ou reler. Mas tal como nós, as cartas só existem na troca ou só florescem no retorno. Nestas 9 cartas, inverti o jogo. Agora sou eu que escolho o objeto que se intromete neste nosso encontro. Para ti, escolhi a carta. Esta carta. É uma meta-carta e uma carta-meta. Sabes que ao longo dos nossos longos anos de amizade, pensei várias vezes em escrever-te uma carta? É curioso que eu tenha feito a teu pedido sem que a tivesses pedido. Tu aproveitaste que eu aqui estava, disponível em frente ao dicionário dos meus sentidos. Aproveitaste que eu estava pronta para deixar a pele expandir-se e os poros rebentarem com tanta coisa que sinto e que não cabe arrumada cá dentro. E é curioso que te escreva uma carta de amor no momento em que a nossa distância cavalgou sobre a saudade, qual cavalo de pernas levantadas no canto de um envelope. Não consigo conter o sorriso quando penso na tua chegada à minha beira,
com esse ar docemente infantil de quem espera receber o presente maior. Foi uma chegada rompante que me deixou surpresa. Por que queres tu receber esta carta? Que palavras te faltam para nos contar? Que sentidos procuras que te levam a querer receber mais do que trocar? Outra coisa bonita das cartas é que a distância faz desabar o que nos parece óbvio. E então é preciso escrevê-lo, gravá-lo com tinta em papel, para sofrer com a imaginação dos entendimentos que surgirão nos olhos alheios sobre as nossas certezas. E então é preciso escrever-te, que te escrevo com o coração, mesmo que às vezes pareça que não tenho coração. E então é preciso escrever que também espero ver o cavalo de pernas levantadas a aproximar-se de mim com alguma resposta. E então, só então, saberei dizer-te tudo o que não cabe nesta folha. Pronto, acho que esta carta tem esta coisa do o documento ser especial, não é? E que nos obriga também a pensar, escolhendo as palavras que nós... É óbvio, não é? Porque nem tudo o que é óbvio... Não. Eu repito isso na carta para ti e nos agradecimentos. Nem tudo o que é óbvio o é para todos os entendimentos, não é? Enfim, acho mesmo que não há coisas óbvias. Ora bem, alguém quer colocar alguma questão? Depois a Ana também ficará aqui para alguma abordagem mais próxima. Eu acho que, depende, agora não falo do livro, mas falo desta sessão, se de alguma maneira levar a que nós peguemos no nosso smartphone e hoje, mesmo sem ser um objeto pedido ou encomendado, tirarmos uma fotografia a qualquer coisa que até agora não tivéssemos olhado, ou se algum de nós, depois desta sessão, decidir escrever alguma coisa, meia dúzia de linhas, inclusivamente para nós, porque também acho muito bom mandarmos cartas para nós, acho que já valeu a pena a Ana ter vindo aqui ao Mira e através da nossa comunicação também estimular as pessoas a registarem o cotidiano, o vulgar, dar-lhes através da fixação numa fotografia um outro patamar, um outro estatuto e essa também coisa maravilhosa que é a escrita. E todos nós sabemos o abecedário, sabemos juntar as letras e afinal às vezes um texto, uma prosa poética não é tão inacessível quanto possa parecer. A Ana, antes de tudo isto, não sabia que era capaz de escrever poeticamente e, portanto, acho que todas as sessões que nos permitem ousar um pouco mais são sessões muito bem conseguidas. Portanto, só temos que desejar à Ana que ela continue a apresentar o livro e, sobretudo, e também contar o seu processo, porque pode ser inspirador e trazer outras pessoas para outras áreas que nem elas sabem que são capazes. Obrigada.